Existe uma minoria de homens, menos de 1%, que quase nunca escuta a palavra não de uma mulher. Não é por serem mais altos, mais ricos ou mais bonitos. É porque jogam um jogo invisível que os outros nem percebem que existe. Enquanto o homem comum pede aprovação, busca sinais de aceitação e tenta agradar, o homem raro cria um campo magnético ao redor de si. As mulheres não decidem se vão segui-lo ou não. Elas apenas sentem que já estão dentro da órbita dele. E aqui está a verdade incômoda. Se você ainda coleciona nãos, é porque até hoje esteve preso dentro das regras dela. O 1% não pede, não implora. Ele define a realidade. E quando o homem é quem define a realidade, a mulher quase nunca encontra uma saída a não ser o sim. O que separa o homem comum do homem do 1% não é físico, dinheiro ou acaso. É algo mais sutil, mais profundo e por isso mesmo mais poderoso. A capacidade de ditar as regras invisíveis do jogo. Na superfície, parece que as mulheres dizem não porque não estão interessadas. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o não é apenas reflexo da falta de estrutura que o homem oferece. Ele não transmite direção, não inspira confiança, não gera impacto. Ele reage em vez de criar. Agora, olhe para o comportamento feminino moderno. Redes sociais que oferecem opções infinitas. Aplicativos de encontros que colocam centenas de homens na palma da mão. Validação gratuita em cada curtida ou comentário. A mulher de hoje não precisa se esforçar para sentir poder. Ela já nasce em um palco cheio de aplausos. E o que acontece com o homem que chega oferecendo mais aplauso? Ele vira só mais um rosto entre milhares. Por isso, o homem comum é descartável. E por isso o 1% é irresistível. Porque ele não entra no jogo dela. Ele traz o dele próprio. Enquanto ela compara e seleciona, ele cria uma atmosfera em que não existe comparação possível. Um exemplo simples. O homem inseguro espera para ser aceito, como quem pede licença para existir. O homem do 1% define a interação desde o primeiro segundo. Sua energia transmite. Ou você entra na minha realidade, ou você fica para trás. E é esse poder silencioso que explica por que mulheres ajustam o comportamento, suavizam a resistência e quase sempre dizem sim. Toda interação entre homem e mulher é guiada por um quadro invisível, uma moldura psicológica que define quem dita as regras. O erro dos homens fracos é aceitar o quadro dela como se fosse a única realidade possível. Ela provoca e ele se justifica. Ela testa e ele corre para provar que é diferente. Ela questiona e ele responde como se estivesse em julgamento. Quando o homem entra no quadro dela, perde valor instantaneamente. O respeito some. O desejo evapora. O não se torna inevitável. O homem do 1% cria o próprio frame. Se ela diz, você parece aquele tipo que some depois da primeira vez. O fraco nega. O estrategista sorri e responde, depende, você sobreviveria ao segundo encontro? Nesse instante, ela já não está avaliando. Está reagindo ao universo dele. O ser humano busca coerência. Quando dá um passo em uma direção, tende a continuar, mesmo sem perceber. Com as mulheres, isso se manifesta na escada do sim. Pequenos consensos, microaprovações, sinais mínimos de aceitação que constroem o caminho até o grande sim. O homem comum tenta pular etapas. Ele aparece já pedindo o grande prêmio. Me dá seu número. Vamos sair hoje, posso te beijar? E quando ela hesita, ele entra em pânico. A ausência do sim imediato vira rejeição. Esse desespero revela fraqueza. Ela sente que está sendo pressionada a entregar algo para quem ainda não conquistou nada. O não surge como mecanismo de defesa, não porque ela rejeita o homem em si, mas porque o movimento dele quebrou o fluxo natural. O homem do 1% entende que cada interação é uma escada. Ele não exige o último degrau, ele constrói degraus um a um. No WhatsApp, ela reage com risada a um comentário, um mini sim. Na conversa, ela concorda com a opinião dele sobre um filme. Outro sim. No encontro, ela se inclina para escutar. Um sim silencioso. Quando ele propõe mudar do café para um bar, já não é uma decisão.
é apenas mais um passo natural. Ao final, quando ele se aproxima para o beijo, ela já percorreu tanto o caminho que dizer não seria como descer uma escada inteira. O desejo feminino nasce do contraste, excitação e conforto, mistério e previsibilidade, risco e proteção. É essa dança entre opostos que cria a química. O instinto pede um homem capaz de provocar adrenalina, mas sem nunca deixar de transmitir segurança. A maioria erra porque se fixa em um dos extremos. Ou tenta ser apenas o cara bom, previsível, seguro, estável, mas entediante. Ou tenta ser só o ousado, provocador, imprevisível, mas inseguro. Ambos acabam descartados, porque nenhum deles consegue gerar o ciclo que mantém a mulher presa. Quando há apenas tensão, ela sente medo, desconfiança, instabilidade. Quando há apenas segurança, ela sente tédio, rotina, falta de vida. Nos dois casos, o resultado é o mesmo: desinteresse e rejeição. O homem do 1% não escolhe um lado. Ele cria o loop. No encontro, ele a provoca com um olhar carregado de malícia, tensão. Logo depois, toca de leve na mão dela e diz: relaxa, comigo você sempre volta inteira. Segurança. No WhatsApp, ele some por algumas horas. Tensão. Depois envia uma mensagem inesperada, mas calorosa. Passei o dia pensando em você. Segurança. Esse ciclo mantém a mente dela presa, porque cada emoção só existe em contraste com a outra. Ela não quer sair, porque fora desse loop, a vida volta a ser linear, sem intensidade. As mulheres sempre buscaram sinais sociais para medir o valor de um homem. Se outras mulheres demonstram interesse, o instinto dela dispara. Há algo nesse homem que merece ser descoberto. É o efeito da pré-seleção, quando o desejo coletivo valida o indivíduo antes mesmo que ele fale. O homem comum tenta convencer sozinho. Ele insiste em dizer que é confiável, que é diferente, que vale a pena. Mas palavras isoladas soam como propaganda barata. E quanto mais ele tenta provar, mais ela sente necessidade de duvidar. Sem sinais externos de valor, ele se torna invisível. Na era das redes sociais, isso é ainda mais cruel. Se ninguém reage, comenta ou valida, a mulher interpreta como baixo status. E a falta de status gera desinteresse imediato. O homem do 1% nunca suplica por validação. Ele deixa que o ambiente fale por ele. Outras mulheres rindo de suas piadas em grupo, mensagens chegando no celular, amigos que o respeitam, uma vida social ativa. Tudo isso comunica silenciosamente que ele já foi aprovado. E além da validação, existe algo mais profundo: identidade. Enquanto o homem comum pede sim para um encontro, o 1% mostra uma vida tão rica, tão carregada de propósito, que o verdadeiro sim não é para ele, é para a realidade dele. No Instagram, ele não posta frases tentando parecer profundo. Ele mostra experiências, movimento, gente ao redor. Num encontro, ele não suplica companhia. Ele fala dos próprios projetos. E ela mesma pergunta: posso ir com você? Nesse momento, o sim já não é uma concessão. É uma escolha de identidade. Ela não quer apenas o homem. Ela quer ser a mulher que anda ao lado dele. E rejeitar esse tipo de homem deixaria de ser só um não para a pessoa. Seria um não para a vida que ela gostaria de ter. Nunca entre no jogo dela. Obrigue-a a entrar no seu. Quem define o frame, dita o jogo. Se ela provoca dizendo: você deve falar com várias, o homem fraco responde: não, só com você. O estrategista devolve: e se eu falar, você aguenta a concorrência? Construa escadas, não pule degraus. Pequenos consensos criam coerência até o grande sim. O fraco pergunta: posso te beijar agora? O estrategista conduz pequenos sims até que o beijo seja inevitável. Administre o loop tensão-segurança. Emoções só existem em contraste. O fraco entrega só drama e afasta, ou só calmaria e entedia. O estrategista dosa fogo e água, criando vício emocional. Agora você entende por que menos de 1% dos homens quase nunca escuta a palavra não. Eles não pedem, não imploram, não negociam. Eles moldam a realidade em volta de si. Se você entendeu, escreva:
Eu defino as regras. Porque quando um homem controla a moldura invisível, não é a mulher que escolhe, é o mundo que se curva.